Fala, turma! Bem-vindos a mais um programa Autoverso 360. E hoje vamos começar com um bate-papo muito importante. A Andressa foi até uma concessionária que administra uma rodovia goiana para mostrar os cuidados que os motoristas precisam ter nas rodovias. Rodovia diferente de dirigir na cidade. Oi, gente, tudo bem? Hoje o Elas no Comando tá aqui no Centro de Operações da Triunfo Concebra para conversar com a Olivia, que é a supervisora do Centro de Operações. Olivia, seja bem-vinda ao Autoverso 360, principalmente ao Elas no Comando. Obrigada, muito satisfeita aqui representando essa categoria, né? Hoje a gente vai falar sobre um assunto, hoje a gente vai falar sobre segurança. É um tópico muito importante quando a gente fala de trânsito. Principalmente quando a gente está falando ali de tô dirigindo, meu carro teve um problema. Tô vendo que eu vou precisar parar, o que eu preciso fazer. E aí você vai dar essas dicas pra gente, essas orientações, porque muitas vezes são nessas situações que acontecem os acidentes, né? Correto, né? A nossa premissa fundamental é fazer com que a viagem seja concluída. Você sai do seu ponto A de origem, chega ao seu ponto B sem nenhuma intercorrência. Mas se acontecer, o que é primordial? Que a sua pane mecânica ou o que aconteceu com o seu veículo não cause outro acidente. Então, tentou parar em acostamento, imediatamente ligue o pisca-alerta. Identificou um problema no veículo, já ligue o pisca-alerta, porque você está sinalizando para os outros condutores que vão vir atrás de você que tem um problema e eles vão reduzir a velocidade. Conseguiu parar em acostamento ou áreas de escape, continua sinalizando com o pisca-alerta, liga, coloca o triângulo para sinalizar o veículo e mantenha-se no interior do veículo. Precisou sair do veículo, jamais volte as costas para a rodovia, porque o tráfego continua. O seu veículo deu problema ali, mas ainda vai ter veículos trafegando na rodovia. Então, não saia do veículo, precisou sair, mantenha-se à frente voltada para o fluxo de veículos. Você falou do triângulo. Existe uma distância indicada para colocar esse triângulo? Porque o que eu vejo muitas vezes, o carro estragou e a pessoa coloca o triângulo ali bem coladinho no carro. Não resolve, né? Não. A premissa são 20 passos, né? 20 passos. Mas um exemplo, às vezes a pessoa está numa curva, então vai ser um pouco maior a distância, né? Tem aquela velha sinalização que ainda é utilizada, que é o velho galinhos, né? Então você vai colocar o lugar ali se tiver, mas 20 passos é o suficiente. Se tiver numa curva, tem que ser aumentada a distância, porque a pessoa não vai ter o visual ali do seu veículo em acostamento. Outro ponto que você falou foi sobre descer do carro. Muitas vezes as pessoas... tá demorando muito para chegar alguém para me ajudar, eu vou descer do carro. Quais são os riscos de ficar ali do lado de fora? Primeiro, o risco de ser atropelado, né? Às vezes ele nem vai ser atropelado, mas o próprio vácuo de uma carreta, um veículo de porte, vai te puxar ou te arremessar para a rodovia, né? Então, isso, mantenha-se no interior do veículo, se possível, mas não fique ali transitando a rodovia. Um exemplo, furou o pneu do meu carro, eu vou tentar trocar. Certeza que você não consegue chegar no borracheiro, porque se for um pneu do lado esquerdo, você vai colocar numa posição de exposição e pode estar entretido ali tentando solucionar a pane do seu veículo e você não está visualizando quem está vindo contra você, né? Então isso é bastante perigoso. E essas orientações são importantes tanto para o dia quanto para a noite? Exato. À noite aumenta o nível de segurança. Está trafegando na rodovia, qual que é a diferença de trafegar numa avenida? Mantenha sempre os seus olhos voltados nos retrovisores. Por quê? Se eu estou com meu veículo de passeio e tem uma carreta chegando muito próximo a mim, eu vou dar passagem a ela. Porque o tempo de resposta de um veículo pesado é inferior a um veículo de passeio. E aí, se ele estiver carregado, certamente ele não vai conseguir brecar se você precisar reduzir a velocidade. Então, fique com os olhos voltados no retrovisor. Mantenha seus retrovisores ajustados, que às vezes a gente tem costume de trocar de veículo e não ajusta o retrovisor, ajuste. Vai sair de viagem, procure ver os estados dos pneus, se o nível de água está bacana, o nível de óleo, se a documentação está em dia. Se for uma viagem longa, né, a gente representa aí a maior parte da população são mulheres, então avisa o parente seu, estou saindo aqui, meu trajeto vai ser esse, utilize o aplicativo de confiança. Aí o que você pode fazer? Organize as paradas, né? No nosso trecho a gente tem 4 bases operacionais, pode olhar, vou organizar para parar nessa base, ou num ponto de apoio conhecido, se for à noite, que
seja bastante movimentado e iluminado, porque você se organiza. Então, respeite os limites também do seu corpo, né? Quando a pessoa está dirigindo, a atenção delas tem que estar voltada para a rodovia. Então, mulheres, elas têm um diferencial. A gente tenta fazer tudo ao mesmo tempo. Então, às vezes a gente está executando uma tarefa que está pensando em milhares de coisas. Então, foque no que você está fazendo, porque a sua segurança, né, o seu familiar quer que você chegue e nós, a concessionária, também. Se precisar de algum atendimento, estamos aqui para atender, mas foque na sua segurança, que para nós a segurança do usuário é a nossa premissa principal. Tive um problema com o meu carro, precisei parar no acostamento ou nessa área de escape, que é o mais indicado, como você disse. Mas eu não sei qual que é o problema do meu carro, não consegui identificar. Nesse perímetro aqui, por exemplo, aqui em Goiás, vocês estão no trecho entre Brasília e Hidrolândia, tá certo? Correto. Qual o número que eu ligo? Como que eu aciono vocês? É uma pergunta muito boa. Estou falando agora como usuário, né? Tirando a capa aqui de operações, né? A gente não tem o hábito de perceber onde você está andando, né? Para que existe aquelas placas de marco quilométrico? Placa de KM, né? Azulzinha ali com aqueles letreiros brancos, para você se situar. Então, observe onde você está andando. Eu passei aqui tantos quilômetros da praça de pedágio, passei tantos quilômetros de um ponto turístico bastante conhecido, ou de uma base da PRF. Lembrando que, quando se trata de sentido norte-sul, eu vou falar sentido sul, os quilômetros eles vão aumentando. Então, 120, 121. Quando for norte, vai ser 120, 119. Vão diminuindo. Para que isso? Para se situar. Que aí, na hora que precisar, vai ligar no 0800, 060, 6000 e vai falar, olha, andei tantos quilômetros aqui e depois do posto policial tal, estou no sentido sul, estou no sentido Brasília, estou no sentido Goiânia. Isso vai agilizar o seu atendimento. Através da ligação, é gerada uma ocorrência que acionamos o recurso mais próximo ao local. Às vezes a pessoa está passando mal ou com alguma pane, então depende desse primeiro contato para a gente acionar o recurso que é melhor para o atendimento. Vocês conseguem fazer essa triagem, digamos assim, para ver o que tem de cada. Porque se ela estiver passando mal, vocês conseguem enviar uma ambulância, por exemplo. Exatamente. O nosso tempo de resposta em acidente são 15 minutos. Então, assim, nós não perdemos tempo com detalhes. Então, se o usuário simplesmente passar na rodovia e falar assim, olha, eu vi um acidente próximo ao posto tal, a gente vai enviar uma ambulância, vai seguir todo o protocolo, né? Essas situações que às vezes não ocorrem, às vezes se você ligar em outro serviço, eles vão perder muito tempo na triagem. Então, para nós, a palavra do usuário ela é única e suficiente. A gente aciona a ambulância, com menos de 15 minutos ela chega, por isso que as bases são distribuídas ao longo de 50 quilômetros, por conta desse tempo de resposta. Então, 1 minuto pode ser um fator determinante entre a vida e a morte. Por isso que a gente dá credibilidade à palavra do usuário. Quando eu vou falar nós mulheres, mas eu acho que é uma orientação que vale para todo mundo. Vou pegar a estrada e é importante a gente ter ali os contatos para onde eu devo ligar, saber quais são os pontos de apoio, onde tem uma borracharia naquele trecho que eu vou passar. Isso eu devo fazer antes? Fazer uma pesquisa ali de campo do trecho? Com certeza. Por isso que é importante usar aplicativos de confiança, visualizar os locais de parada se o trecho é concessionado. Identificar um número que pode estar pedindo o auxílio via SOS, o número da PRF é fundamental também, porque por si só uma definição de acidente sinistro é um evento não planejado, então você não planeja ter um problema, mas se você ter um problema, que você esteja preparado para ter amparado. Meu pneu furou, e aí eu vou falar o meu pneu, porque se meu pneu furar na estrada, eu não faço ideia de como trocar. Não aprendi, e aí eu falo que eu vou pedir alguém para me ajudar. Posso ligar na concessionária e pedir esse apoio? Pode, deve ligar na concessionária. Através da triagem vai ser feita, vai ser informado a sua pane, o pneu furou. A gente vai encaminhar um prestador para ir até o seu local. Se o problema é só para auxiliar, a gente auxilia a trocar o pneu. Meu macaco aqui não tá bom, eu tentei trocar. A gente auxilia também com a parte ferramental. O nosso intuito é o quê? Que você chegue no seu destino. E além de trocar o pneu, quais são os outros serviços que a concessionária oferece? Porque muita gente acha que está pagando a concessionária e só está pagando. Parece que as pessoas não veem que tem um serviço em troca. A concessionária tem uma estrutura toda em volta disso, né? A frente de pedágio é apenas uma frente, né? Então, nós oferecemos também o atendimento médico, né? Se não der certo o auxílio ferramental no seu veículo, a gente auxilia na remoção também. Se, infelizmente, acontecer um sinistro, um acidente de trânsito, a gente realiza todo o atendimento
procedimento ali de desencarceramento da vítima, acionamento da PRE, remoção do veículo, e fazemos essa ponte, trabalhamos em conjunto, né, com a Polícia Rodoviária Federal, então tem todo esse serviço. Às vezes, caminhoneiras chegam nas nossas bases, já sabem ali que existe uma base, não estou me sentindo muito bem, estou com um pique glicêmico, né, tem um tempo que eu não tive uma refeição, então ela vai parar lá, vamos aferir a pressão de tudo que precisa e ofertar para ela alguma glicose para ela conseguir se estabilizar, se for o caso de remoção de antimimose com a unidade hospitalar. Se ela optar por seguir viagem, ela segue viagem. E acaba que até a população que mora ali próximo, às vezes fazendeiras, utilizam desse serviço porque não dá tempo de chegar num ponto de atendimento, numa unidade de atendimento da cidade mais próxima. Muito. Já vimos vários episódios, um dos mais interessantes, assim, que sempre ocorrem é gestantes, né? Então, ela sabe que tem uma base ali, então, às vezes, se ligar, às vezes não vai dar tempo de outra unidade chegar, elas vão direto ali para nossa base, sabe que vai ter alguém ali 24 horas por dia para atender. Pelo menos o neném nasce com um médico ali. Exatamente. E aí, a gente conversava antes também sobre os riscos de pegar a rodovia sem ter uma preparação. Por quê? É uma via rápida. E aí, nesse perímetro urbano, por exemplo, muita gente acha que está dentro da cidade ainda, e aí, que é uma avenida, digamos assim. Aqui na 153, por exemplo, a gente vê muito isso. É onde acontecem a maioria dos acidentes? Sim, a maioria dos acidentes são nos perímetros urbanos justamente por isso, né? O usuário, ele sai da avenida principal do bairro dele, lá dentro da rodovia, ele acha que é a mesma coisa. Aí o fluxo é mais rápido, existem um volume maior de veículos, né? Então, às vezes, uma ultrapassagem que ele faria ali na avenida, ele não pode fazer na rodovia, porque um simples toque aí, um motociclista, por exemplo, ele pode cair ao solo e vir a ser atropelado, que é uma realidade, né? Então, assim, o importante vai fazer um retorno, utilize a faixa de aceleração, para isso que ela está lá, porque quando você para o seu veículo, você não tem a mesma velocidade, não vai tentar adentrar e ir até a segunda faixa direta, utiliza a faixa de aceleração, adentra a faixa 1 para ganhar velocidade, para depois ir para a faixa que você precisa. Manter a distância dos veículos, né? Porque às vezes, assim, o condutor da frente aí, por algum motivo, ele reduz a velocidade, se eu não tiver uma distância correta, eu vou colidir na traseira dele, o outro que vinha atrás de mim também vai, então é importante manter. Olivia, a gente está caminhando para o fim do Elas no Comando de hoje. Acho que você já deu várias dicas super importantes, mas se você tivesse que deixar a principal, qual seria? O importante para nós, enquanto concessionária, é a segurança da vida, né? Todos prezamos por isso. Então, quando for executar uma viagem, seja ela curta, né, ou média, ou de uma cidade para outra, planeje muito bem a sua viagem. E esteja com a cabeça focada no que você está fazendo, que é a direção, porque é importante para você chegar até o seu destino final, o seu familiar te espera, e para nós também é importante, né? E toda a segurança, assim, tudo dirige para você ir para o próximo, e sou um condutor bom, nunca me envolvi em um acidente, mas você não está dirigindo sozinho, tem mais pessoas ali. Então, fique atento ao retrovisor, fique atento se você precisar manter uma distância segura do outro veículo, para se ele encostar em você ter o tempo de resposta suficiente para evitar uma colisão. Ok, muito obrigada. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Tchau, tchau. Agora, o Fernando trouxe um test ride com a Kawasaki que vai dar o que falar. Saudações entusiastas do mundo de duas rodas, Fernando na área, estreando um quadro novo aqui para o Autoverso, onde estarei fazendo test ride de motos e passando para vocês as características, o uso ideal e se vale a pena ou não para você. Para começarmos com o pé direito, hoje estamos com a Kawasaki Ninja ZX4R, que nos foi cedida pela Kawasaki Avante Goiânia para que a gente pudesse criar esse conteúdo. Muito obrigado! Essa moto, as características dela: ela tem um motor de 400 cilindradas, 4 cilindros, 77 cavalos de potência e apenas 190 quilos em ordem de marcha, ou seja, com todos os líquidos e com o tanque cheio. É uma moto muito leve, muito na mão, e muita gente tem uma dúvida: essa moto vale a pena? Para quem está começando, dá para usar? Para eu que vou usar para ir no trabalho e às vezes passear os finais de semana, dá para usar, ou ela é uma moto apenas para pista, apenas para passeio? Vou te dizer, rodei 85 km com ela nesses dias, com uso misto,
Então eu peguei estrada e também fui ao trabalho, peguei engarrafamento e posso dizer para vocês com tranquilidade, essa moto pode ser facilmente utilizada no dia a dia. Ela tem uma progressão de motor muito na mão, então você consegue guiar ela sem ter sustos. Até para você que está começando agora no mundo das motos, pilotou apenas motos de pequenas cilindradas, você vai dar conta de pilotar essa moto, porque ela não te dá susto. Mas também quando você puxa e o giro dela aumenta, ela vai entregar potência. Questão do consumo. Com o uso misto na cidade, eu atingi ali um consumo médio de 17,2 km por litro. Se eu fosse usar apenas para ir trabalhar, pegando bastante engarrafamento, o consumo poderia cair para 15,5, 16,5. Mas como eu andei também um pouco de estrada, ele subiu para 17,2, certo? A postura de pilotagem, ela não tem uma postura tão agressiva quanto carenadas de pista, então você não fica muito desconfortável. O guidão dela é um pouco mais alto também, então você consegue andar tranquilamente, como também você consegue carenar com ela com muita facilidade. É uma moto muito leve, muito na mão e muito gostosa de pilotar. E para você que está na dúvida se essa moto pode ser utilizada ou não no dia a dia, se é uma moto exclusiva para lazer, te falo, essa moto pode sim ser utilizada no dia a dia. Ela tem um consumo ok, ela tem um ronco muito bonito, ela tem muito estilo. Onde você parar, em todos os sinaleiros, o pessoal vai olhar, não tem como. Todo sinaleiro o pessoal vai perguntar, vai olhar, fala, nossa, que moto legal, que ronco bonito. Ela tem esses retrovisores também ajustáveis, então se você está ali no engarrafamento, tem que pegar um corredor, você consegue fechar os retrovisores e ela passa tranquilamente entre os carros. Questão de conforto, falo para vocês que ela não é tão confortável quanto uma Naked, uma Trail, uma Custom, até por conta da postura de pilotagem, que é com o seu corpo jogado mais para frente, os guidões são mais baixos, então você fica mais emborcado. Só que também não é nada que vai te cansar no dia a dia, porque as pedaleiras dela não são tão recuadas quanto as irmãs mais velhas, que é a ZX Z6R e a ZX 10R, que possuem as pedaleiras mais recuadas para cá para ter mais esportividade. Então, com essa moto você consegue sim utilizar no dia a dia, não vai ter um conforto como a Naked, mas também não vai ser nada que, nossa, não consigo utilizar. E aqui temos uma moto extremamente tecnológica, com painel TFT, com embreagem deslizante, Quick Shifter, que para quem não sabe, Quick Shifter é um mecanismo onde você pode passar as marchas sem pressionar a embreagem. Ela possui controle de tração para te trazer mais segurança e modos de pilotagem, modo Road, modo esportivo que entrega mais potência e o modo Rain. E sobre a cor desse modelo, ela segue o mesmo padrão da linha ZXR, ou seja, todas possuem esse mesmo verde neon que é característico da Kawasaki, as cores pretas, amarela e branco, e alguns outros modelos azul ao invés do amarelo. E para finalizar, para você que se interessou, pode procurar a Kawasaki Avante Goiânia, fica ali na Avenida 85, pode fazer o test ride dessa moto, garanto que você vai gostar, é uma moto extremamente tecnológica, muito na mão, muito leve, muito fácil de se conduzir, pode ser utilizado muito para se divertir em pista, em estradas, como também utilizar no seu dia a dia para ir trabalhar. Então, te garanto que é uma experiência muito boa e você vai gostar. E é isso, bora pra cima, valeu! O Jayco 7 é um sucesso no mercado. E agora chegou uma versão de entrada, mas que de entrada não tem quase nada, porque ele vem muito completo. Então acompanhe esse bate-papo aí para vocês conhecerem cada detalhe do Jayco 7 versão Elite. Fala, turma! Olha, hoje a gente está aqui na Tiger, o modo Jayco, vocês já conhecem, e a gente está com o Wesley, coordenador de vendas, para a gente falar do novíssimo Jayco 7 versão Elite. Exatamente, Léo. Hoje é o lançamento nacional do novo Jayco 7 Elite. Estamos com esse evento aqui em Goiânia na Tiger, combo da Jayco, e essa condição, a montadora ela está vindo com uma condição muito especial para esse veículo. Ele é a nossa versão inicial das três versões que nós temos. E é um veículo, Léo, que ele não perde nada se comparado aí praticamente de acessórios, né? Se comparado para as outras versões e para os outros veículos também concorrentes nossos. Ele já é um veículo PHEV, né? Que é o que tem de mais moderno aí hoje no mercado. Então, para um cliente que busca sofisticação, design, segurança, principalmente segurança, tecnologia,
encontra tudo neste veículo, no nosso novo Jayco 7 Elite. Mas só para explicar para o pessoal de casa que ainda está se familiarizando com os elétricos, o Heavy é o que regenera a bateria conforme você vai usando, mas não recarrega na tomada. O P-Heavy, que já é a versão Elite do Jayco 7, é o híbrido plug-in, que é o que você vai chegar, carregar na tomada. Isso, Isso, exatamente. O Jayco 7, na verdade, ele tem uma tecnologia diferente de outros veículos. Ele é um veículo que só no modo elétrico a gente consegue fazer uma média de 70 a 110 km, só no modo elétrico. Quando a bateria ela começa a baixar ali para 25%, 23%, automaticamente ele já muda para o modo híbrido. Aí, onde o motor a combustão ele entra em funcionamento para recarregar a bateria, que é exatamente o que traz o veículo a ser mais econômico, né? Ultrapassando aí até 1.200 km a autonomia dele. E essa tecnologia é uma tecnologia para quem quer migrar para os híbridos elétricos, é muito boa, porque o combustão ele só regenera a bateria, então acaba que o motor forçando menos, a economia se torna muito maior. Mas a gente falando, por ser uma versão de entrada, ele perde alguns acessórios assim, na mesma proporção, mas ele ainda continua com ADAS, que é um sistema de segurança que é muito falado hoje em dia. Isso. Mas o que mais que ele, assim, não tem nas versões acima? Tá, o que ele vai... a diferença com a versão Prestige, por exemplo, que é a versão topo de linha, tá? Ele perde o teto solar, ele perde o aquecimento e o resfriamento dos bancos, ele perde o ADAS 2.5, mas esse aqui ele já vem com ADAS também, 1.0, e ele perde as luzes de LED que fica nas portas internamente, e também ele vai perder o head-up display. É o que ele vem a menos aí do que a versão Prestige. A parte mecânica? A parte mecânica é exatamente igual, não tem nenhuma diferença. Ele já vem já com suspensão dianteira McPherson, suspensão traseira também multilink, motorização e o motor elétrico também não tem nenhuma diferença, 279 cavalos com 37 kg de torque. Wesley, obrigado por receber a gente aqui. E a gente vai colocar para mostrar assim, fazer um test drive nele. Vamos sim. Seja bem-vindo, vão ser sempre muito bem-vindos aqui na loja e conte sempre conosco, estamos aqui à disposição. Pessoal, espero que vocês tenham curtido. Até a próxima. Fui! Obrigado, valeu! Estamos chegando ao fim de mais um Autoverso 360. E como a gente falou lá no início, ele é multiplataforma. Então se você quer ler matérias sobre o mercado automotor, vai lá no naredenoticias.com. Lá tem a coluna do Autoverso 360 com várias novidades do mundo, não só de carros, mas motos, aviões, barcos, tudo do mundo automotor. Também siga nossas redes sociais, @Autoverso360. E claro, aproveite para se inscrever no nosso canal do YouTube, youtube.com/Autoverso360. Lá tem várias coisas que não vêm para a TV. Por exemplo, o resumo de corridas. Lá acabou de chegar o resumo do Moto 1000 GP, que é o brasileiro de MotoGP, que foi aqui em Goiânia. Então é isso, espero vocês na próxima, fiquem com Deus, fui!